Ok, quero dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos que estão assistindo em casa, no conforto do seu lar, permitindo que o Espírito Santo entre e faça a morada. Sejam todos bem-vindos. Você que está, quem sabe, em algum outro lugar, mas está aí usando os canais da internet, o YouTube, enfim, que Deus possa abençoar a você, a tua família. Estamos numa semana que nosso coração está mais solícito, né? Porque estamos relembrando a semana do Calvário, e que Deus possa estar sempre presente na vida de cada um de vocês, que o Espírito Santo permeie toda a vida, em todos os locais, em todos os lugares que você for, na igreja, na escola, no trabalho, que Ele esteja sempre do teu lado. Vamos iniciar cantando o hino de número 70.
Ok. Então, pedir para os irmãos, quem tiver pedido de oração, né, pode deixar no chat, tá bom? Que a gente vai fazer a leitura. Eu quero fazer um pedido de oração pelo Eudes Machado, está internado, ele veio visitar a família e pegou Covid e está internado agora. Toda a família veio dos Estados Unidos para ver se consegue estar com ele. Mas quero pedir a Deus que possa entregar a vida dele nas mãos de Deus, pedir que ele possa ser curado desse mal. E também, eu tenho uns primos em São Paulo também que estão também com Covid, e especialmente o Natanael, que foi entubado. Que Deus possa agir na vida dele. E eu vou orar por essas pessoas e também por outros enfermos da nossa igreja. Também por aqueles que estão procurando a fé. E nós sabemos que a fé ela tem que estar bem firme, tem que estar em Jesus, para que tudo seja resolvido. Vamos orar. Permita eu incluir um pedido, já que você fez aí, permita eu incluir um pedido mais? Sim, claro. Então, um outro irmão meu, ele tem um trabalho agora recentemente, comprou até um caminhão-baú, e ele tem feito alguns transportes de mudança. Ele machucou o pé, está com caiu uma peça no pé, no peito do pé dele, uma ferida contusa, está há quase 2 semanas, um machucado bastante ruim. E ontem até falei com ele, conversamos pelo telefone, e ele está em casa se recuperando dessa enfermidade, desse acidente que ele sofrera. Que seja incluído aí também na sua oração, o nome dele é Ismael, que Deus possa também alcançar e dar a ele a cura que ele precisa e retornar às atividades, que ele é um lutador, é um batalhador. Chegaram alguns pedidos aqui, vou ler então. O Cristiano Moisés, né, falando que gostaria de pedir que Deus ajude as pessoas que estão internadas com Covid, em especial nossos irmãos Dulcimar e Noé, pais do Luciano Maia, né? A Karine Assetti pede oração pela vida dela, né, e pelos seus projetos. A Lúcia Sete também, né, e agradece as muitas bênçãos recebidas. E pede oração pela sua vida espiritual também e sua família. O Célio pede que orem por Dulcimar e Noé também. Bem, então vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Pai querido que habita nos céus, te somos agradecidos pelo teu amor, teu cuidado por nós. Nós sabemos que muitas pessoas foram levadas pelo Covid, e pessoas que conhecemos, pessoas que pertencem à tua igreja. Nós queremos te pedir, não sabemos qual o propósito dessa enfermidade que assola no momento o mundo, mas nós sabemos que tu és o nosso Deus e que temos que manter confiança, estar sempre contigo, porque tu tens uma promessa maravilhosa para nós. Nós temos Amém. Uma promessa de vida eterna. Não podemos perder de vista essa promessa, porque será uma coisa realmente maravilhosa poder te ver face a face e conhecer o que é realmente o mundo. Amém. Precisamos que tu possas aumentar cada vez mais a nossa fé, para que possamos estar seguros nas mãos do teu Filho amado Jesus. Amém. E essas pessoas enfermas que foram mencionadas, e aqueles também que não sabemos, que nem fazem parte da tua igreja, mas tem muitas famílias sofridas, que tu possas visitar a cada família e possa visitar a cada enfermo aqui no Brasil, no mundo, e que essas pessoas possam entender, esses que passaram pelo Covid e sair, que eles estão tendo uma nova oportunidade, que é a oportunidade
de vida eterna oferecida por ti. Nós oramos por essas bênçãos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Lima e Augusto aí, antes da música, deixa eu só dar um reforço aqui para orarmos pela Semana Santa, que já iniciou em algumas igrejas, e nós oficialmente vamos iniciar na quarta-feira. Então, ela vai acontecer através das mídias, né? Estaremos transmitindo não com a igreja aberta, lembrando aqui mais uma vez, vai ser através desse veículo aqui de comunicação onde nós estamos hoje, a partir de 19h30 na quarta-feira. Então, seria interessante que a nossa ideia, se tudo tivesse normal, nós faríamos na igreja, levando nossos amigos, parentes, vizinhos, e aquela confraternização, né? Pessoalmente, é o que nós gostaríamos de estar, todo mundo ali envolvido. A gente precisa estar perto um do outro, esse calor humano. Mas vamos tentar transmitir esse calor também por aqui, esse calor humano, passando aí, enviando o link cada dia de culto, enviando para nossa rede de amigos, os grupos onde estamos inseridos, enviando os convites, a arte já está pronta, se faz necessário, então, nós enviarmos os convites. Eu acho que se fizermos uma grande corrente aqui, mandando para parente, vizinho e amigo, certamente alguém vai visualizar, Deus vai tocar, que a gente vai estar orando por isso, e toda vez que o povo de Deus ora, alguma coisa acontece. Temos a possibilidade aqui, de repente, numa coisa que a gente acha que não seria o ideal, mas Deus pode transformar isso em bênção, e pode, quem sabe, aí ter mais gente assistindo com a gente a transmissão do que estaria durante a semana na igreja. Aproveito para agradecer aqui também a presença das demais igrejas do distrito. Temos aqui conosco essa noite, eles vão fazer parte também na Semana Santa, porque vai ser uma transmissão única de Fonseca para a igreja de Tribobó, a igreja de Santa Bárbara, a igreja de Caramujo. Eu acredito que eles já estão, a partir de hoje, aqui conosco, para assistir também aqui as nossas transmissões. Então, esse recadinho que eu queria dar. E agora, né, vamos ouvir aí a música para preparar o nosso coração para a mensagem dessa noite. Eu quero agora aproveitar para agradecer a Beatriz Martins, é uma jovem de lá da Igreja da Usina, que atendeu um convite para cantar conosco presencialmente na Igreja do Fonseca. Mas, como estamos trabalhando via YouTube, via Zoom, nós queremos agradecer a Beatriz porque ela enviou a sua música, ela fez uma filmagem da sua música, ela cantando, e mandou para nós. Então, nós vamos agora ouvir Beatriz Martins. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureças vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver
qualquer sofrida alma. Ele traz a paz para quem nada tem. Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrida alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Jesus Cristo é o pão. Eu vou fazer mais uma oração agora e a gente começa. Oremos, nosso Deus, nosso Pai. Que a tua graça, Senhor, continue sendo abundante na nossa vida, na vida dos irmãos que te adoram em espírito e em verdade, nessa tão amada igreja de Fonseca, Tribobó, Caramujo, Santa Bárbara, e seja lá também, intercedemos também pelos outros que se encontram em outros lugares, nos assistindo, que a sua graça chegue de encontro também aos diversos lares. Agora ilumina nossa mente ao abrirmos a palavra para falar, que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, oramos. Amém. 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 É isso aí, meus queridos. É bom estarmos de novo aqui para falar a palavra de Deus. E conforme foi divulgado aí na arte, o tema da mensagem de hoje fala sobre os gigantes da vida. Eu quero começar aqui mostrando uma estatística do povo carioca, que é uma estatística que fala sobre o medo. Então, diz que o medo é um sentimento que apavora muito. 95% do carioca tem medo de bala perdida. É algo muito comum em nosso estado. Quem não conhece uma história, não viu uma reportagem de bala perdida. Medo de cachorro bravo. Pode parecer estranho, mas há pouco tempo eu testemunhei isso na minha família. A minha irmã, andando na rua, foi atacada por um cachorro bravo. E é uma coisa que acontece, a gente pode parecer que não. Medo de perder a Copa do Mundo. Carioca, na época da Copa, tem medo de perder a Copa do Mundo. Não só carioca, mas brasileiro em geral, seja lá o estado que for. E dentro dessa estatística também mostra, olha que fato curioso, medo da sogra. Tem sogra ainda aí, José Lima? Medo da sogra. Medo de perder o emprego. As perspectivas estão aí dizendo que de cada 10 lojas,
no estado do Rio de Janeiro, cerca de 7 lojas estariam fechadas agora, nesse período aí de lockdown. Sem contar as lojas que já fecharam porque foram à falência. Então, medo de perder o emprego, medo de ficar doente, é algo que tenha vindo de encontro às nossas famílias hoje, no mundo inteiro. Medo de adoecer. E medo de morrer, é claro, né? Quem não tem medo de morrer? Só se não tiver nos seus devidos ajustes aí. Mas esses são os medos que assolam, os medos assolam a vida do indivíduo. Nós convivemos com isso. Mas no texto bíblico que eu quero introduzir a mensagem, fazendo essa aplicação hoje, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 41 a 50, nesse texto aqui, conta a história de um povo que vivia com medo, que vivia amedrontado. Há 40 anos, eles tinham medo de uma civilização chamada filisteus, um povo chamado filisteus. Quem era esse povo? Quem eram os filisteus? Podemos ver alguns textos bíblicos, como em Números 13, 28, Deuteronômio 2, 10, Deuteronômio 2, 21, que é citado aqui nesses textos alguns povos, como os Emins, os Refaíns, os Enaquins, e esse povo possivelmente deu origem ao gigante da história aqui, que é o tema de hoje, os gigantes da vida. Mas nós vamos aqui acompanhar no texto bíblico esse gigante chamado Golias, que possivelmente foi descendente aí dos Enaquins, povo grande, que a Bíblia apresenta. Alguns deles tinham a característica até de ter 6 dedos na mão e no pé. A Bíblia em Samuel, aqui em 1 Samuel 17:4, dá a característica da altura de Golias, 6 côvados e 1 palmo. Então, a medida era feita do cotovelo até a ponta do dedo. Todo mundo aí, geralmente, quem é normal, tem que dar 2 palmos aí. E você medindo fazendo essa metragem, que dá mais ou menos 44,5 centímetros, vai chegar à altura de Golias, que dá uma altura aproximada de 2,70 m a 3,10 m. Muito grande, né? Muito alto. Já pensou em deparar com alguém assim na rua, da altura de um poste? Dá vontade de correr. Essa era a característica do gigante Golias. Mas, em contraste com o gigante Golias, vamos ver aqui o texto, verso 41, o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Vemos o contraste, então, aqui do gigante Golias com Davi. Davi, um moço de pequena estatura, tocador de harpas, um menino de vários talentos. Ele, inclusive, tinha o dom da música, era chamado para acalmar o rei. Quantas vezes era chamado para acalmar ali o rei em crise, em ataques histéricos, de histeria? O rei ia lá acalmar, tocando harpa. Davi era chamado para o seu consolo. Mas a sua profissão mesmo era pastorear. Ele era pastor de ovelhas. Era um pastor músico.
Hoje, se fosse um contemporâneo da nossa época, talvez estaria cantando aí no Arautos do Rei. Era um pastor músico. E Davi era um dos filhos de Jessé, um dos 8 filhos ali de Jessé. Quando o profeta Samuel foi lá na casa dele para fazer o chamado, Deus estava procurando um rei para o povo, chamou vários deles, mas nenhum deles havia sido aprovado. Depois de ter visto a todos, perguntou: quero ver o caçula, eu quero ver lá o menorzinho. Embora a família não desse muito crédito, mas Samuel, ali confirmado por Deus, ao olhar aquele indivíduo, disse: esse é o ungido do Senhor. É esse que Deus escolheu. Sabe, irmãos, Deus, felizmente, ele, quando olha para a gente, ele não vê a nossa aparência. Ele não vê quem eu sou, mas ele vê quem eu poderei ser. Não, nós, seres humanos, julgamos, nós, indivíduos, julgamos pela aparência. Nunca devemos subestimar as pessoas. Nunca devemos subestimar as pessoas pela aparência, porque elas nos surpreendem. E foi assim quando Cristo chamou os 12 também, os apóstolos. Aqueles homens, muitos deles desfavoráveis, com ordem de problemas sérios, até psíquicos e emocionais. Mas Deus viu quem eles poderiam ser. Quero dizer aqui que a força de Davi não estava em quem ele era. A força de Davi não estava pela sua capacidade intelectual, a sua coragem, porque manifestou coragem agora diante desse desafio, mas Deus viu em Davi como alguém único. E Deus, ao olhar hoje aqui para a terra, ao olhar aqui para a igreja de Tribobó, Santa Bárbara, Caramujo, Fonseca, demais igrejas, demais famílias que estejam nos assistindo aqui, ele vê lá dentro do nosso interior, dentro do nosso coração, quem nós poderemos ser. Deus não precisa de heróis perfeitos, homens e mulheres perfeitos, mas Deus precisa de pessoas que lutem e tenham fé. Quero perguntar aqui para você, qual tem sido o gigante da sua vida? Embora Saul tivesse dado a Davi permissão para aceitar o desafio de vencer, de lutar com Golias, nem o próprio rei imaginava que aquele menino cantor, aquele pastorzinho lá que cuidava de ovelhas, teria a capacidade de vencer aquele gigante. Quem sabe você está olhando para o seu gigante aí e você imagina que não tem capacidade para vencer. É o gigante da limitação. Quem sabe que você possui, quantas limitações nós temos, e dá vontade até de desistir. Mas Deus queria realizar algo grandioso e mostrar não só para Davi, mas mostrar para os filisteus, mostrar para a nação inteira de Israel, que não é preciso muita coisa para ser bem-sucedido na função que Deus nos chama para realizar. E Deus geralmente vai usar a simplicidade. E isso precisa ser algo significativo para nós hoje. Continuo perguntando aqui, quais são aí os seus gigantes? Quais são os gigantes que você tem enfrentado? O texto bíblico ainda continua dizendo, no verso 44, disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu, às bestas, feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim, com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, ao Deus dos Exércitos de Israel, que tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e vou te ferir. Que coragem e ousadia diante das circunstâncias. Davi, quando olhou para aquele gigante, ele não fez como muitos de nós fazemos e olhamos para a grandiosidade do gigante e nos atemorizamos e dizemos, nossa, como essa situação ela é imensa diante de mim, que dificuldade gigantesca,
Não terei condições, jamais, nem no pensar. Mas Davi, ao olhar para o gigante, ele imaginou, e eu penso que ele deve ter dito assim, que bom que esse gigante, ele é gigante. Que bom que Golias é grande, porque vai ser mais fácil ainda de acertar um alvo maior. E, às vezes, ficamos ali nessa perspectiva de que aquele problema vai ser desafiador, e nós devemos olhar para o problema e dizer para ele que nós não temos um grande problema. Nós devemos olhar para o problema e dizer para ele que nós temos, sim, um grande Deus que pode resolver qualquer situação desafiadora, qualquer situação tenebrosa. E não sei qual é o gigante aí que tem te atormentado, se é o gigante das finanças, se é o gigante da imoralidade, se é o gigante da pornografia, se é o gigante da falta de emprego, se é o gigante do medo de morrer, medo da doença. Não sei qual é o gigante, talvez você lute com um gigante que tem te acompanhado por anos, meses, a vida inteira. Você vai para a rua, o gigante está lá te acompanhando, te atormentando. Você vai para o trabalho, o gigante está lá. Onde você está, o gigante está ali diante de você. 40 anos, o povo de Israel sendo assolado e atormentado pelos gigantes da vida, sendo atormentado por esse povo que fazia com que eles perdessem até o sono. E agora, ninguém acreditando que a solução viria de algo tão simples. Diz aqui o texto que Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Olha que lição aprendemos aqui nesse texto bíblico, que lição grandiosa. Meu amigo, com uma pedra, Davi venceu o gigante tão temido. O rei tentou revestir ele com a armadura pesada, e ele tirou aquela armadura de lado, porque não dava nele. Às vezes, para vencer o gigante, nós queremos nos vestir de armadura que não nos pertence. E a armadura precisa ser aquilo que Deus colocar em tuas mãos, por mais simples que seja, aquilo que cabe em você. Aonde está a tua segurança, a nossa segurança? Alguns estão com a segurança em coisas, em móveis, em imóveis, automóveis, ações, em diploma, no materialismo. Um dia, a ferrugem do inferno vai comer o materialismo da nossa vida. A gente viu agora que nenhuma conta bancária, nenhum diploma ou qualquer coisa material consegue impedir que enfrentemos esse gigante aí das doenças que estão assolando o nosso planeta. Então, queridos, a nossa segurança ela precisa estar firmada no Deus de Davi. Davi não fraquejou diante das circunstâncias. E o verso 45 diz assim, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho diante de ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em frente às circunstâncias desfavoráveis da sua vida, clamando o nome do Senhor dos Exércitos, o nome de Jesus. Nesse nome tem força, nesse nome tem poder, ele é o príncipe da paz. Jesus Cristo diz que o seu nome ele é incalculável ali, a força que tem no nome de Cristo. Eu conheci um senhor, ele foi pastor na Igreja Assembleia de Deus. Esse senhor se converteu ao adventismo, e ele, quando parava na rua, assim, tinha alguém possesso, ele ia lá no ouvido da pessoa, ele abaixava e sussurrava, Jesus. Quando ele falava a palavra Jesus, a pessoa ficava liberta na hora, mas é isso que acontece, quando a gente fala a palavra Jesus Cristo, a palavra, o nome Jesus tem força, e ele espanta a potestade do mal. Se você está com ele, você pode vencer qualquer adversidade dessa vida, porque ele é o príncipe da paz, é a justiça nossa, é o leão de Judá. E Deus precisa de guerreiros hoje como Davi. Deus precisa de guerreiros nesse mundo de hoje que nós vivemos, como Davi também foi guerreiro.
Ele venceu o gigante com uma pedra. O que será que você tem nas mãos para vencer o gigante aí que te atormenta? Quero chegar aqui ao final e dizer que muitos hoje estão diante de uma janela. Dessa janela, ficam contemplando ali o seu gigante e não sabem o que fazer. Cuidado, muito cuidado com essa janela onde você fica. Porque tem uma experiência do jovem Eutico aí no livro de Atos, que fala que ele caiu da janela, de tanto ficar ali na janela contemplando o gigante. Quem vive na janela passa horas e horas, ele recebe bênção, mas também recebe maldição. Quem sabe você tem ficado muito tempo ali na janela do teu computador, na janela do teu celular, horas e horas. Muito cuidado com o que você está fazendo ali. Quem vive na janela se alimenta de migalhas, prato de lentilha do capeta, do diabo. Quem vive sentado muito tempo próximo à janela, ele fica com a fé enfraquecida. E tem muito crente vivendo na janela. Desça dessa janela enquanto é tempo. A conclusão aqui que nós podemos chegar é que você pode usar aquilo que tem. Seja coragem, ou se não tiver coragem, use a coragem, pedindo a coragem do Cristo. A coragem para espantar esse fantasma de uma vez por todas da sua vida. Tudo é a maneira que se vê, como se vê as coisas, né? Como se vê a vida. Lembre-se que Davi, ele viu o seu problema se agigantando, mas isso não foi dificuldade para ele. Quanto maior, às vezes, o problema, é melhor de resolver. Mas a gente fica com a visão tão limitada, só olhando ali, a visão tacanha, que acabamos perdendo o foco e ficamos meio perdidos, ficamos cabisbaixo, e muitos fazem igual aquele pássaro lá que é avestruz, aquela ave que esconde a sua cabeça dentro do buraco e fica ali contemplando o buraco, sem condições de olhar para cima e receber aquilo que já está preparado para você derrotar o seu gigante, porque Deus já enviou o recurso. Davi tinha algo que Golias não tinha. Sabe o que Davi tinha? Davi possuía a pedra. Essa pedra era perfeita? Não, era uma pedra imperfeita. Nós somos perfeitos? Não, nós somos imperfeitos. Mas essa pedra imperfeita significa também, tem um simbolismo de que Jesus Cristo ele veio e se tornou a pedra perfeita. Por isso ele se tornou a pedra de esquina, ele foi a pedra que ajudou, aquela pedra que foi colocada lá na esquina do Templo de Salomão, simboliza Jesus Cristo também. E essa pedra que Davi derrotou o gigante, simboliza o próprio Cristo. Isso quer dizer que só venceremos os gigantes da vida se o próprio Cristo ele vier ao nosso auxílio. Alguém essa noite aqui, que os gigantes têm feito com que você desanime, quem sabe tem esfacelado os seus planos, derrubado os seus castelos. O gigante talvez se apresenta aí num matrimônio desequilibrado, perturbado, arruinado. Você não sabe mais o que fazer. Olha, se foi Deus que te deu ali, ele vai te ajudar a reerguer novamente. Você precisa acreditar nisso. Se foi Deus que te deu aquele emprego que você perdeu, ele vai te ajudar a reconstruir. Não sei quais são os castelos que desmoronaram, mas você que se sente pequeno aí, dirija os seus olhos a Deus. Não deixe que as sombras o envolvam. Entregue a sua vida, os seus caminhos a Deus. Nós queremos orar por você aí. Nós vamos orar. Na verdade, não vai ter o hino final, que seria esse aí, o gigante. Tem uma letra belíssima, né? Se a vida levou os castelos, em que sonhos você construiu. Na verdade, o nome do hino é Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Não dê por vencido os seus planos. Entregue os teus caminhos a Deus. Quantos sentem aí que precisam de Deus para derrotar aí os gigantes da vida que têm assolado aí a sua vida, a sua fé, e sabe que sozinho não vão conseguir vencer? Levanta a sua mão aí. Vamos orar agora com as mãos erguidas. Nosso Deus, nosso Pai,
ao ler a tua palavra hoje, que ela nos alimente, nos satisfaça, nos dê força, nos dê a coragem que Davi teve, determinação, para com uma pedra atingir ali a testa do gigante, a cabeça do gigante, e fazer com que ele caísse por terra. E ele usou não equipamentos sofisticados, não usou os recursos financeiros do reinado do rei, mas ele usou o que ele possuía, a fé, a coragem, a determinação, e essa pedra, que significa também Jesus Cristo agindo em todos os sentidos na nossa vida, nunca nos deixando sem a solução dos problemas da vida. Toma em tuas mãos aquele que está frustrado, desanimado, aquele que está abatido, que ele se erga nesta noite e olhe para cima, sabendo que a sua redenção está naquele que vive e que reina. Para sempre nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro
Obrigado, pastor, pela mensagem. Tenha uma boa semana. Todos tenham uma boa semana na presença do Espírito Santo. Uma Amém. boa semana também para você, Oséias, para Augusto, para o pastor, e que possamos continuar firmes e preparados para essa Semana Santa que vai vir, que vai ser uma bênção, com toda certeza. Amém. Deus seja louvado. Um Amém. abraço aí a todos também. Boa semana e até Boa semana a todos. próxima quarta. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.